Hoje a auxiliar que contratei cozinhou o que não deveria ser cozido. Preciso desabafar, porque hoje parece um verdadeiro pesadelo do qual continuo esperando acordar. Sou uma pessoa com deficiência e preciso de ajuda com algumas tarefas em casa. Hoje foi o segundo dia com uma nova agência e uma nova auxiliar de saúde domiciliar, Tina. Combinei para que ela viesse pela manhã enquanto eu ainda estivesse dormindo, insônia é terrível. E mandei uma mensagem para ela ontem à noite com tudo o que eu precisava que fosse feito hoje. Uma dessas tarefas era assar um pouco de abóbora já cortada que eu havia comprado, para comer com minhas saladas e massas. Fui extremamente claro nas instruções, como ela se parecia, onde estava na geladeira, como usar o forno, como cozinhá-la. Além disso, tem um colega de quarto que estava acordado e disse a ela que poderia ajudá-la caso ela não encontrasse algo. Ou ela poderia me chamar se fosse realmente necessário. Agora, eu tenho 3 pitons reais de estimação. Elas comem ratos que eu descongelo do congelador e deixo na geladeira dentro de um saco plástico reutilizável. Sim, é exatamente para onde isso está indo. Tina não encontrou a abóbora e, obviamente, isso significava que ela deveria assar a primeira outra coisa que visse, que tecnicamente também estava dentro de um plástico, em uma área completamente diferente da geladeira. Os malditos ratos, com manteiga e sal, na minha melhor assadeira. E assim, isso já seria insano por si só. Mas se você vai cozinhar qualquer animal, pelo menos limpe e retire a pele antes, certo? Tipo, se for fazer essa coisa absurda e nojenta, faça direito para que eu pelo menos possa respeitar o esforço, em vez de simplesmente jogá-los no forno como estavam, com pele, entranhas e tudo. E o cheiro. Meu Deus, o cheiro. Ele me acordou e me fez engasgar no momento em que abri a porta do quarto. Definitivamente não era cheiro de abóbora, nem de comida para falar a verdade. No início, achei que a abóbora tivesse apodrecido espontaneamente da noite para o dia e que ela tivesse tentado cozinhá-la mesmo assim. Isso teria sido ligeiramente menos insano e muito mais preferível. Precisei arrancar dela o que exatamente estava cozinhando quando disse que não conseguiu encontrar a abóbora, que estava bem à vista. Precisei abrir o forno e ver o jantar das minhas cobras no lugar do meu próprio jantar, e ainda assim meu cérebro se recusava a processar o que diabos estava acontecendo, o que eu estava vendo e sentindo. Não gosto de gritar com as pessoas e, no geral, evito isso. Hoje foi um dia de exceção. E ao final do meu surto meio enlouquecido e dissociativo, disse a ela para pegar a assadeira inteira, com todo o conteúdo, e sair da minha casa. E para não voltar mais. Obviamente já entrei em contato com a agência para relatar o ocorrido e estou solicitando uma nova auxiliar. Agora estou sentado em um café tentando me acalmar e comer alguma coisa. Apesar da lembrança do cheiro ter se instalado permanentemente na minha mente e estar revirando meu estômago. A casa inteira fede a uma mistura de carne de porco mofada mergulhada em esgoto, que foi deixada fora da geladeira por um dia inteiro antes de ser cozida em óleo rançoso. E eu sinceramente não sei se um frasco inteiro de aromatizador vai dar conta. Não quero voltar para casa. Edit, algumas explicações adicionais sobre coisas que as pessoas estavam perguntando nos comentários. Tina falava inglês fluentemente sem sotaque. Ou ela era nativa ou havia aprendido desde muito jovem. Também conversamos no início da manhã, quando ela chegou pelo telefone, me acordou enquanto eu dormia no andar de cima, mas tudo bem. Prefiro comunicação em excesso do que falta. Ela queria esclarecer sobre a abóbora. Ela reconheceu especificamente o conceito de abóbora e perguntou se estava perto da couve que ela estava vendo. Eu disse que parecia certo e que o pacote deveria estar etiquetado. Ela disse, ok. Eu ainda lembrei que se não conseguisse encontrar, deveria pedir ajuda ao meu colega de quarto. Os ratos estavam na prateleira superior do nosso congelador, aquele modelo com freezer em cima, então seria necessário se inclinar para baixo para sequer vê-los. E não havia nenhuma couve por perto. 3 pessoas moram nesta casa, então a geladeira está sempre cheia. Muitas opções, caso alguém resolva ignorar as instruções. Ela não sabia que eu tinha cobras, a menos que as tivesse visto em seus compartimentos na sala de estar, o que é possível. Parece um arquivo de gavetas de plástico transparente, e às vezes elas vêm para frente. Elas são pets extremamente silenciosos e nem contam para o meu locador. Então às vezes eu até esqueço de mencioná-las quando as pessoas perguntam sobre animais de estimação. Normalmente, quem pergunta está preocupado com alergias. Quando a agência me perguntou, minha preocupação foi focar nos nossos gatos. Agora, claro, eles já sabem. Mas Tina não tinha motivo algum para pensar que deveria estar preparando a comida de um animal. Isso nunca foi estabelecido como parte de suas funções quando me encontrei com ela e com uma enfermeira da agência no dia anterior para revisar tudo. Além disso, cobras não podem comer carne cozida, mesmo que seja preparada com segurança. Isso as deixaria doentes. Então os ratos não puderam ser aproveitados de nenhuma forma. Atualização, 19 de novembro de 2024, uma semana depois. Peço desculpas pela demora na atualização. Como vocês podem imaginar, a última semana foi exaustiva. Esta postagem é apenas para dar algum tipo de encerramento e contar como foi minha última conversa com Tina, no dia seguinte ao incidente. Quando eu estava a caminho do café para fugir de casa na última terça-feira, ela na verdade me mandou uma mensagem de texto com um pedido de desculpas, dizendo: Sinto muito, me sinto tão estúpida e mal, isso nunca aconteceu antes. E se oferecendo para me reembolsar pelos ratos e pelo prato, já que eu havia mencionado que os ratos eram caros. O que honestamente foi mais do que eu esperava, mas nunca aconteceu antes.
Bom, eu espero mesmo que não. Mas isso levanta a questão. Por que agora? Por que comigo? Não sei se há uma boa resposta. Concordamos que ela poderia passar no dia seguinte à noite com o dinheiro, $15 pelos ratos, $30 pelo prato. Ela recusou usar Venmo ou algo do tipo. Talvez não soubesse como usar essas coisas, já que pelo comentário dela sobre o neto ter minha idade, eu estimaria que ela tinha, no mínimo, uns 60 e tantos anos. Provavelmente mais. Admito que fiquei hesitante em deixá-la voltar à cena do crime, já que ainda não estava claro quais tinham sido suas verdadeiras motivações. Mas eu não estaria sozinho em casa e ela parecia sinceramente arrependida, ainda que um pouco na defensiva sobre o grau da minha indignação. Antes do horário combinado, ela me ligou avisando que estava a caminho e, para minha surpresa, fez um pedido. Ela levaria sua folha de ponto e perguntou se eu poderia assiná-la pelos 2 dias em que esteve lá. Fiquei perplexo. A audácia de me pedir um favor quando nosso encontro era sobre ela reparar um erro, alegando que seu tempo comigo deveria contar como trabalho e ainda insinuando que me pagar de volta era para obter algo de mim. Talvez fosse esse o motivo de ela querer pagar em dinheiro, mas a essa altura, eu só queria encerrar esse capítulo de uma vez, e não era como se eu fosse pagar o salário dela, apenas o meu seguro. Além disso, era confuso porque isso significava que ela ainda estava empregada? Se tivesse sido demitida, provavelmente estaria menos disposta a ser cordial comigo e talvez até me culpasse mais pelo impacto que isso teve nela. No mínimo, parecia ser o tipo de pessoa que mencionaria isso para me fazer sentir um pouco culpado. Mas talvez eu esteja errado, não sei. Outra coisa estranha é que dos 3, agora 4, auxiliares de saúde domiciliar que já tive em 2 empresas diferentes, nenhum jamais me pediu para assinar uma folha de ponto. Talvez alguém aqui que conheça melhor o funcionamento dessas empresas possa esclarecer isso. Fiquei nervoso quando ela chegou. Há algo em ver alguém fazer algo tão completamente insano que destrói a confiança básica de que esse ser humano não fará outra coisa igualmente absurda, ou talvez até mais perigosa. Então, antes de abrir a porta, chequei suas mãos pela janela. Ela segurava 2 sacolas plásticas meio cheias e amarradas, escondendo o conteúdo sob cada braço. Uma escolha estranha de arma, então optei por confiar. Não houve mais pedidos de desculpas ao cumprimentar, ela parecia apenas com pressa, civilizada, mas seca, claramente queria encerrar isso tanto quanto eu. Enquanto ela procurava algo, perguntei como havia descartado o prato. E como esperado, a primeira coisa que tirou foi a folha de ponto. De fato, havia um espaço para a assinatura do paciente. Enquanto pegava a caneta que ela me ofereceu e apoiava o papel na moldura da porta para assinar, perguntei. Combinamos $45, certo? Só para confirmar. O olhar que ela me deu quando enfiou a mão no bolso do casaco foi de pura ofensa, e sua civilidade evaporou. Como se eu estivesse questionando sua palavra, e como se eu tivesse a audácia de fazer isso. Eu vou te pagar, eu disse que pagaria. O tom era basicamente um se acalma, paranoico. Foi preciso todo o meu autocontrole para não responder com um você também disse que ia cozinhar abóbora. Tipo, pois é, senhora. Imagina porque eu faria questão de confirmar tudo 3 vezes a essa altura. Meu erro. Mas de fato ela me entregou um bolo de notas, depois que eu devolvi a folha de ponto e ela conferiu, e então foi embora um tanto irritada. Só desejei que ela se cuidasse enquanto ela se afastava. A essa altura, depois de interagir com ela novamente, minha opinião é que isso foi simplesmente um surto psicótico de algum tipo. Seja por um problema de saúde mental ou demência, não sei. Mesmo falando com ela, algo parecia um pouco estranho. Difícil de descrever, mas era como se parte da atenção dela estivesse sempre em outro lugar. Não acredito que tenha sido algo malicioso ou incompetência intencional como muitos estavam dizendo nos comentários do TikTok. Ela não tinha nada a ganhar com isso e claramente queria manter o emprego. Agora que o choque e o horror passaram, só sinto pena dela. Ela definitivamente não deveria estar nessa profissão, e aliás, ela disse que trabalha nisso há 30 anos? Então culpo mais essas empresas por não serem mais rigorosas em seus processos de contratação e treinamento. Avaliações psicológicas deveriam ser padrão, com certeza. E eu sei que provavelmente não deveria ter feito isso, que não era da minha conta, mas minha consciência não me deixou ignorar, porque eu não sei o que está acontecendo na vida dela. Quando se trata de surtos ou mudanças de comportamento, às vezes é muito difícil perceber por conta própria, e talvez as pessoas ao redor dela não estejam dizendo nada, então ela não está buscando ajuda. Então mandei uma mensagem para ela um pouco depois que ela saiu. Agradeci por ter assumido a responsabilidade. Reconheci que estava me intrometendo e então mencionei que ela disse que isso nunca tinha acontecido antes e que parecia confusa sobre como aconteceu. Falei que se isso fosse algo novo ou se estivessem acontecendo outras coisas estranhas, talvez fosse uma boa ideia conversar com um médico. Só para garantir que nada mais estivesse acontecendo, tentando dizer da forma mais gentil e sem julgamentos possível. E terminei com, mas se eu estiver completamente errado e passando dos limites, e você simplesmente estiver acostumada a pessoas comendo assim, eu peço desculpas e te desejo tudo de bom. Depois de um dia de silêncio, ela enviou 2 mensagens, copiadas aqui. Ok, obrigada, as pessoas cometem erros. Deus te abençoe, tenha um bom dia. Isso foi, e tenho certeza de que permanecerá, a última vez que ouvi falar dela. Sinto muito por não poder relatar uma confissão detalhada sobre como tudo fazia parte de uma trama nefasta de algum ex-vingativo que fez a tia se passar por uma assistente, para me envenenar.
Isso teria sido uma história bem mais satisfatória. Quanto à minha situação atual com auxiliares, ainda estou com a substituta que me enviaram, mas já solicitei outra troca. Ela é sã e competente, mas infelizmente, parece que exagerou bastante sua fluência em inglês para minha coordenadora, que sou meio conformada com essa mentira. Em qualquer outro tipo de serviço, eu não me importaria termos aplicativos de tradução, mas acho que já vimos o quão crítico é ter uma comunicação clara e fácil quando alguém depende de outra pessoa para atender às suas necessidades enquanto está doente. Outras pessoas me disseram que pode levar um tempo para encontrar um bom encaixe, então acho que vou ter que continuar girando essa porta giratória até conseguir. Também solicitei que a agência me reembolsasse pela comida que precisei pedir no dia. E o forno foi limpo e sanitizado até quase sua última molécula e parece estar ok agora? Não sei, pedir um novo ou processar alguém parece muita dor de cabeça, especialmente considerando que já tem um processo por erro médico em andamento. Obrigado a todos que se interessaram pela minha experiência traumática e pelo apoio. Isso realmente ajudou a tornar a situação mais leve e algo que consigo rir agora, quando poderia ter permanecido apenas como um trauma. Que sua abóbora seja sempre abóbora.